Salve rapaziada, Marcos aqui. Eu estou reescrevendo o Allset, aquele software que eu criei que adiciona vídeo como papel de parede, só que em vez de Bash, a nova versão será em C++. E uma das coisas que eu também me preocupei foi como optimizar os parâmetros via linha de comando. Então eu encontrei essa biblioteca, o endereço é github.com/p-runave/argparser. Aqui você encontra várias informações sobre a biblioteca, você vê até que o README tem vários links bem organizados aí, um quick start, várias coisas, e a gente vai ver tudo isso aqui na prática. Antes de qualquer coisa a gente precisa instalar, e nesse link aqui ó, Building, Installing and Test, a gente clica, já vem direto aqui para a parte de instalação. Lógico que antes você vai precisar das dependências, aqui ele já mostra que pode ser o GCC, o Clang ou o MSVC, na verdade até outros compiladores, mas esses três são os mais conhecidos. Além de compiladores, você precisa também do CMake, do Make e lógico do Git. Vamos utilizar esse comando aqui já para a gente clonar. Vamos abrir aqui um terminal e dar um Shift Ctrl V. Perfeito, clonado com sucesso, e já vamos entrar argparser, dá um Ctrl L aqui e verifica o seguinte, depois ele fala para você criar um diretório build, entrar em build e aí rodar esse comando do CMake com esses parâmetros, depois o comando make, existe uma rotina de teste também se você quiser fazer, e finalmente sudo make install para você instalar. Veja só, eu tive um problema em instalar utilizando sudo make install, essa rotina não está criada. Então eu procurei no issues e eu encontrei isso aqui, um cara que teve o mesmo problema, ó, não conseguia instalar. Vi algumas respostas aqui, inclusive de quem participa do desenvolvimento, mas não funcionou. Então eu li o CMake lists e verifiquei que tem uma variável chamada argparser install. Ela é uma verificação para criar a rotina de instalação do Makefeed. E aí eu utilizei esse argumento e funcionou. Eu até respondi aqui, ó, ele até agradeceu há umas 15 horas atrás. Se você quiser compilar, ao invés de você seguir esse procedimento aqui, você pode utilizar esse aqui. Vamos copiar somente isso aqui, na verdade. Você pode compilar assim também, ao invés de fazer build e tal, pode utilizar o próprio CMake, Shift, Ctrl V, depois traço B, build, ele vai criar um diretório build aqui dentro. Então só com isso aqui ó, já resolve criar o Makefeed. Se a gente entrar agora em build, que já existe, e der um ls, perceba que já tem um Makefeed aqui. Sabendo disso, a gente não precisa nem mais do make, ó. Não funciona mais. Basta a gente rodar o sudo make install. Autocompleta porque criou normalmente. Aí você coloca a sua senha de sudo. Esses são os diretórios que ele copia aqui. Sobre os parâmetros aqui que eu omiti, ó, samplers, que são os exemplos, e o teste, não são obrigatórios. Na verdade, sua compilação pode até demorar um pouco mais, graças a isso aqui. Remover esses parâmetros aqui não faz diferença nenhuma. Bom, vamos voltar aqui para o início. Já vamos sair daqui do diretório e já vamos remover esse argparser daí. Vamos só limpar aqui. Já aqui no início ele disse que você precisa incluir o argparser e argparser HPP. Você vai criar um objeto para a classe argparser, aí você escolhe o nome e depois na inicialização dessa classe você precisa passar o nome do seu programa. Por exemplo, você está criando um comando cat e a gente vai criar um exemplo de um comando cat aqui. E aí você coloca o nome do seu comando aqui, ele cria um help já baseado em tudo que você passa para ele. E aí você utiliza o add arguments para você adicionar algum argumento, por exemplo, traço V para você tornar verbose e entre várias informações aqui. Aqui já tem um exemplo clássico, básico de como seria um código mais simples possível. Nesse exemplo aqui, ó, perceba que ele utiliza o add argument, ele adiciona um argumento chamado square, só que esse square não é um parâmetro. Por exemplo, nome do programa, espaço square. Quer dizer que ele vai verificar se nos parâmetros ele vai fazer um scan, se tem um número lá, se tiver o número, ele vai armazenar aquele número em uma variável, com essa sintaxe aqui, e finalmente ele vai fazer o quadrado daquele número. Por exemplo, .main, e você passa 15, o quadrado de 15 é 225. Você poderia copiar isso aqui, já colar lá e rodar, mas vamos escrever do zero para a gente treinar, até porque eu já estava fazendo várias coisas, como eu disse para você, eu estou me aprofundando mais um arquivo aqui chamado main.cpp, por exemplo. Vamos apagar tudo isso aqui e vamos iniciar com include. Aqui a gente passa o nosso argparser HPP. Vamos criar uma função main. É importantíssimo sua função lógico receber os parâmetros, né? Senão não vai funcionar. E como tem aqui no exemplo, ó, primeiramente a gente vai criar dentro do namespace argparser, argument parser. Esse é o nome da classe. Aí você vai criar um nome aqui, por exemplo, app. E a gente vai criar aqui um programa similar ao cat, aquele comando cat do Unix. Então vamos chamar de mycat, ponto e vírgula no final. Já criamos o objeto aí para o nosso argument parser. Agora a gente vai pegar o nosso aplicativo
aplicativo, add argument, todo o comando cat, você tem que passar no mínimo arquivos para ele. Então do mesmo jeito que ele criou square aqui, mas não é parâmetro square, ele vai verificar se tem número, a gente vai verificar se tem arquivos. Nesse caso será strings, tá? Mas a gente vai fazer bem básico, só que você pode utilizar o fill system, por exemplo, para verificar. Mas vamos fazer mais simples. Vamos chamar de myCat, e aqui agora entra as estruturas de união. Tem a get arguments, tem actions, append, consume. Vamos utilizar aqui a help, que ele vai adicionar automaticamente ao help que já é gerado pelo argparser. Então vamos colocar aqui, por exemplo, informe o arquivo, na verdade os, né, que pode ser um ou mais arquivos para ver o conteúdo. A gente poderia colocar mais coisas aqui, ó. Ponto. Esse default value é geralmente se você quer que um parâmetro seja obrigatório. O implicit value aqui, por exemplo, é se você cria um parâmetro que recebe valor, por exemplo, traço color igual, aí você coloca entre aspas duplas, red, ou até mesmo sem aspas duplas. Tem várias opções aí, nargs, número de argumentos. Nesse caso aqui, vamos criar somente com help. Depois a gente precisa criar um try-catch aqui. E esse try-catch, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar o nosso app, que é o nome do seu aplicativo, ponto parse args, e ele recebe aqui, ó, argc e argv, né? Lógico que você está recebendo ali, que ele vai verificar nesse try-catch aqui, se pelo menos o cara passou um argumento. Se ele não passou um argumento, ele não vai entrar numa exceção, entrar num erro aqui, e assim como tem na documentação aqui, ó, é runtime erro. Então, std runtime error. E aqui dentro a gente até pode copiar isso aqui para ganhar tempo, que é padrão isso aqui, você sempre vai passar, por exemplo, ele já vai mostrar o help e também as mensagens e sair do programa. No nosso caso aqui não é programa, é o nosso app. Do mesmo jeito que ele fez a verificação aqui de scan, a gente vai fazer uma verificação no try-catch de novo, vamos até copiar aqui, naquela verificação não entra a verificação de string, então a gente teria que fazer diferente, só que ao invés de app, de verificar se tem argumentos que foram passados, a gente vai criar uma variável, vamos chamar de files, e vamos igualar ela a um app, que vai receber o get, apesar de ter parênteses aqui, o certo é a gente colocar dentro de um sinal medida menor e maior, um vetor, porque vai ser vários arquivos, né? O cara pode dar um cat em vários arquivos. E o tipo dos parâmetros tem que ser string. E ele será direcionado a quem? Aos nossos files, que serão os arquivos que estão lá. Aqui nesse caso já não vai ser runtime, será um erro de lógica, logic error. Então se deu erro, se o cara não passou os arquivos como string, né, se for número ou qualquer outra coisa, a gente vai entrar nesse bloco de try-catch e ele vai abortar a execução do programa. Se o cara passou o parâmetro, informou um arquivo, agora a gente vai pegar o mesmo arquivo aqui, ó. Essa variável ela só vai funcionar dentro do try-catch, por isso que a gente tem que colocar ela aqui também. E agora a gente só vai listar quais são os arquivos, por exemplo, fazer um for each aqui, vamos chamar aqui de feed, por exemplo, recebeu justamente dos nossos feeds, que é a nossa variável lá. Ele vai receber como um vetor. E aqui dentro a gente só vai, por enquanto, só listar com cout, vamos dizer assim, feed, e vai passar o nosso feed aqui. Só vai exibir, no caso, os parâmetros, os arquivos que ele está passando. Só com isso aqui, vamos dar um Ctrl Shift T aqui para a gente entrar no novo terminal. Vamos compilar o nosso main.cpp, já vamos salvar com o nome do nosso comando, que será mycat, enter. Perfeito, compilado aqui, já tem até os arquivos aqui para a gente testar, só que não vai funcionar porque a gente ainda não criou a rotina de mostrar o conteúdo. Mas se eu passar, por exemplo, mycat fill1, por exemplo, txt, por que deu esse erro? Ah, tá. Aqui, ó, o argumento não pode ser o mycat. O argumento a gente está utilizando filhos. Vamos recompilar o nosso código. Perfeito, vamos rodar aqui a fill somente, vai mostrar o arquivo. Se a gente rodar o fill1 aqui, por exemplo, ó, vai mostrar o fill1. Se eu passar o fill1, fill2, que eu tenho vários arquivos de exemplo aqui, que eu já separei, já vai dar erro. Ele já falou o máximo de posições de argumento e cedeu. Mas você já vê que ele já adicionou, ó, posições de argumentos, passou o filhos, passou a declaração que a gente escolheu lá e já adicionou aqui um optional arguments com help e versão. A gente consegue colocar tudo isso aqui em português e eu vou mostrar mais para frente. Mas nesse caso aqui já funcionou, não funcionou vários arquivos, por quê? Aqui na estrutura de união eu posso colocar um remaining, vai ser recursivo, ou seja, vários arquivos eu vou poder ler. Se eu compilar de novo isso aqui, G++, perfeito. Se eu rodar aqui o mycat todos, ó, ele vai mostrar fill1, fill2, fill3. Nesse caso aqui, vamos utilizar da forma mais básica, depois a gente vai adicionando outros recursos, para a gente não acabar fazendo cagada. Só que a gente não quer, nesse caso aqui, ó, G++ de novo, a gente não quer mostrar o nome do arquivo. A gente quer, na verdade, mostrar o conteúdo do arquivo, que seria somente um arquivo aqui. Ao invés dele mostrar, a gente quer ver o conteúdo. E para isso a gente vai ter que utilizar a nossa biblioteca
fstring. Nessa nossa fstring a gente vai criar uma função aqui, por exemplo, void, nessa aqui vamos chamar de myCat, aqui já pode chamar do mesmo nome, né? Vamos receber como const std string, vamos receber a name, por exemplo, chamada de name. Primeiramente a gente vai precisar de um std string, que será as linhas que a gente vai percorrer, e a gente vai criar um while aqui. Nesse while a gente vai utilizar o std getLine. Nesse getLine a gente vai receber o fill, que a gente não tem, né? Vamos criar aqui o fill, std inputFstring, vamos chamar de fill, e ele vai ser justamente a nossa name. Aqui sim a gente vai passar o nosso fill e o nosso line. Vai somente exibir as linhas por enquanto, sem nenhum parâmetro, como é o comando cat, né? Nossa line aqui. E aqui, ao invés da gente chamar stdout aqui, ó, a gente vai apagar e vai chamar a nossa myCat e vai passar a string, que no caso será a fill. Então, só com isso a gente já cria o básico comando cat aqui, mas com argumentos. Recompilar. Vamos rodar agora o myCat. Sem nada, precisa de um argumento no mínimo. Com o traço help aqui, por exemplo, já não tem o erro da primeira linha aqui embaixo. O parâmetro help é opcional, quando está entre colchetes quer dizer que é opcional nesse usage, mas o fill está fora de colchetes, ele é obrigatório. Vamos testar agora aquele comando. Se a gente der o cat normal, fill1, esse arquivo tem essa poesia aí. Se eu usar o nosso myCat que a gente acabou de criar, fill1, também consegue exibir a poesia. Só que o cat, ele tem um parâmetro que é o traço n. Se eu passar o traço n, ele mostra as linhas, olha lá. São 8 linhas que o nosso programa não tem o traço n e já vai dar um erro, ó. Desconhecido o argumento n. E aí que entra a ideia da gente adicionar mais um argumento, que pode ser traço n e também pode ser o traço number. fill1.txt, ó. Pode ser o number ou traço n somente. Vamos criar aqui mais um argumento, adicionar mais um argumento, pegar o nosso aplicativo, add arguments, e aqui a gente vai dizer qual o nome do argumento. Pode ser traço n, vírgula ou também traço number. Aqui agora a gente vai passar um help para ele, exibe o número de linhas do arquivo. E aqui a gente vai passar algumas outras estruturas também. Por exemplo, essa função, se você quisesse que esse argumento seja obrigatório, você colocaria true. Nesse caso não é obrigatório, não é um parâmetro obrigatório, então a gente vai colocar como false. Outra coisa também é um implicit value. Vamos supor que eu estivesse utilizando aqui cat e fosse number e eu quero utilizar number igual a romano, por exemplo. Ele não precisa de algo a mais aqui, ele já é implícito por padrão, então a gente passa implicit true. A gente pode fazer a verificação aqui mesmo sem um try catch. Por exemplo, vamos criar um bool aqui, vamos chamar de check, verificar se passou o parâmetro ou não. Se ele passou o parâmetro e a gente vê com o app, pega o array e fala qualquer um, ou traço number ou traço n. Ele vai entender os dois. Igual a true. Se o cara passou esse parâmetro, o check vai ser igual a true. Esse check aqui, por padrão, ele já é false. Quando você não diz, mas eu vou colocar aqui false. Então, se for verdadeiro, a gente já vai alterar a nossa função aqui, ó, e vamos receber um bool check. E aqui a gente vai ter que passar o nosso check aqui também, ó. Se check for verdadeiro, é que o cara quer exibir as linhas. Se ele vai exibir as linhas, primeiramente a gente precisa ter um int, number, por exemplo. As linhas geralmente começam da primeira linha, então não começa do zero. Se o check for verdadeiro, né? Então a gente vai exibir as linhas. If check exibir o nosso cout, o nosso número, number. Vamos concatenar aqui, diferente aqui do cat, né? O cat ele mostra com um tabzinho um espaço. Vamos colocar o número e um ponto espaço, na verdade. Depois a gente coloca as linhas. Se não, else, aí a gente vai mostrar a linha somente sem número. Você poderia otimizar o código aqui? Poderia, mas eu estou fazendo bem básico aqui. Na verdade, era bom criar até com orientação a objetos, né? Que aí fica mais fácil. Até esse check você não precisa receber aqui. Já seria um membro da função, coisa desse tipo. Basicamente é isso. Vamos ver se está funcionando. Vamos dar um Ctrl L aqui. Opa! Ctrl L aqui e vamos g++ main.cpp-o, o nosso myCat. Enter. Perfeito. Se a gente rodar o ponto myCat agora, sem nada, vai falar que precisa de um argumento. Então, vamos passar agora com um argumento qualquer. Nada, por exemplo. Não vai exibir nada. O certo era mostrar um erro, mas a gente está fazendo bem básico. Vamos passar o nosso fill1.txt. Se eu passar com o traço n, saiu tudo 1. O que é que a gente tem que fazer? Se ele está exibindo a linha, a gente tem que pegar o nosso number e incrementar, né? Senão não vai dar certo. Vamos dar um Ctrl L aqui e vamos dar o nosso g++. Perfeito. Vamos agora rodar o myCat sem nada, nenhum argumento. Aparece aqui o erro aqui em cima. Se rodar com traço help, aparece o nosso help, que seria o mesmo que o traço H.
Se eu passar aqui o traço version, ele vai dizer que é 1.0, ou o traço V também. A gente vai ver mais detalhes aí sobre esse 1.0. Mas agora vamos supor que eu quero passar o arquivo que seria o feed 1.txt. Se eu passar com traço N aqui agora, ó, já mostra as linhas. Se eu passar com traço number, vai funcionar do mesmo jeito. A gente poderia colocar muito mais argumentos, na verdade o certo é vários argumentos. Sobre o version, que eu mostrei para vocês quando a gente passa o mycat version aqui, por exemplo, ó, ele diz que é 1.0. A gente pode mudar isso aqui mesmo, ó, na definição do programa. Se você passar um vírgula aqui, ó, e colocar, por exemplo, 2.3.0, salvar e recompilar aqui, G++, mycat, perfeito, quando eu utilizar o version, agora é 2.3.0. Sobre o help, o help está em inglês e o resto está em português. Como que eu modificaria o help? Vou mostrar para vocês, mas veja que ele já adicionou até o number aqui, ó, tudo organizado certinho. Você pode excluir esses parâmetros, passando aqui um arg parser, default arguments, de novo, none. E aí ele não vai exibir mais aqueles parâmetros lá. Se a gente compilar aqui, ó, por exemplo, ó, rodar aqui o help, não tem mais o help e nem mais o version também. Do mesmo jeito, app.addArguments, e aí passava o traço H, vírgula, traço help. Criava somente um help para ele, ó. Adicionava outro argumento, colocava que seria traço V, ponto e vírgula aqui. Quando a gente recompilasse e rodasse de novo help, ó, já vem para cá em português. Você pode também adicionar a descrição, por exemplo, você vinha aqui, ó, app, ponto, tem várias opções lá, ó, add description. Esse programa / comando é uma alternativa minimalista ao comando cat. Quando vier esse aqui, ó, Ctrl L, vamos recompilar. Perfeito, vamos rodar. Já apareceu aqui a descrição. Aqui você viu que o help ele veio como um erro, tá vendo? Isso é por causa das nossas verificações aqui. Você ia criar um try catch que iria evitar disso acontecer. É bem fácil, mas eu vou deixar os padrões aqui porque geralmente a gente cria como em inglês mesmo. Depois você cria a versão em português. Vou comentar esse trecho aqui também, ó. O comentário era para ficar aqui na verdade. Recompilamos com o number agora. Mostra o number. Se eu quiser destruir isso aqui, ó, mostra só o feed. Se eu colocar o number depois, vai mostrar. Se eu colocar o traço N depois, vai mostrar. Perfeito? Então é muito simples, muito legal aí da gente utilizar o arg parser. Não deixe de ler minuciosamente aqui o README. Tem muita informação, muita coisa legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e até mais.